E eu, Abraão, tinha Urim e Tumim, que o Senhor, meu Deus, me dera em Ur dos Caldeus. E vi as estrelas, e elas eram muito grandes, e vi que uma delas estava perto do trono de Deus, e havia muitas grandes que estavam perto dele. E o Senhor disse-me: estas são as que regem, e o nome da grande é Colobe, porque ela está próxima de mim, pois eu sou o Senhor teu Deus. Coloquei esta para reger todas as que pertencem à mesma ordem daquela onde te encontras. E o Senhor disse-me, pelo Urim e Tumim, que Colobe seguia em suas revoluções o padrão do Senhor, quanto às suas épocas e estações, que uma revolução era um dia para o Senhor, segundo a sua maneira de calcular, sendo 1000 anos, conforme o tempo designado para onde te encontras. Esse é o cálculo do tempo do Senhor, de acordo com o cálculo de Colobe. E o Senhor disse-me: o planeta que é a luz, menor que aquele que é para governar o dia, e que governa a noite, está acima ou é maior, em questão de cálculo, do que aquele no qual te encontras, porque se move numa ordem mais vagarosa. Isto segue a ordem, porque ele fica acima da terra, na qual te encontras. Portanto, o cálculo de seu tempo não é tão grande no que se refere ao número de seus dias, e de meses, e de anos. E o Senhor disse-me: ora, Abraão, estes 2 fatos existem, eis que teus olhos veem. A ti é dado conhecer o cálculo dos tempos, e o tempo estabelecido, sim, o tempo estabelecido da terra na qual te encontras, e o tempo estabelecido da luz maior, que foi posta para governar o dia, e o tempo estabelecido da luz menor, que foi posta para governar a noite. Ora, o tempo estabelecido da luz menor é um tempo mais longo, quanto ao seu cálculo, do que o cálculo do tempo da terra na qual te encontras. E onde esses 2 fatos existirem, haverá um outro fato acima deles. Isto é, haverá outro planeta, cujo cálculo de tempo será ainda mais longo. E assim haverá o cálculo do tempo de um planeta acima de outro, até que te aproximes de Colobe. E Colobe segue o cálculo do tempo do Senhor. E Colobe está perto do trono de Deus, a fim de governar todos os planetas pertencentes à mesma ordem daquele em que te encontras. E a ti é dado saber o tempo estabelecido de todas as estrelas que foram postas para dar luz, até que te aproximes do trono de Deus. E assim eu, Abraão, falei com o Senhor face a face, como um homem fala com o outro, e ele falou-me das obras que suas mãos haviam feito. E ele disse-me: meu filho, e sua mão estava estendida, eis que te mostrarei todas elas. E ele pôs a mão sobre meus olhos, e eu vi aquelas coisas que suas mãos haviam feito, e eram muitas, e elas multiplicaram-se ante meus olhos, e não consegui ver seu fim. E ele disse-me: este é Sinear, que é o sol. E ele disse-me: Colobe, que é a estrela. E disse-me: Olea, que é a lua. E disse-me: Cacalbeam, que significa estrelas, ou seja, todas as grandes luzes que estavam no firmamento do céu. E era noite quando o Senhor me disse essas palavras: multiplicarei a ti e a tua semente depois de ti como estas, e se puderes contar o número das areias, assim será o número de tuas sementes. E o Senhor disse-me: Abraão, mostro-te estas coisas antes de ires para o Egito, para que declares todas estas palavras. Se existirem 2 coisas, e houver uma acima da outra, haverá coisas maiores acima delas. Portanto, Colobe é a maior de todas as Calcalbeã que viste, porque é a que está mais próxima de mim. Ora, se houver 2 coisas, uma acima da outra, e a lua estiver acima da terra, então poderá haver um planeta ou uma estrela acima dela. E nada há que o Senhor teu Deus se proponha a fazer que não faça. Não obstante, ele fez a maior estrela. Assim também, se houver 2 espíritos, e um for mais inteligente que o outro,
esses dois espíritos, não obstante um ser mais inteligente que o outro, não tiveram princípio. Eles existiam antes, eles não terão fim. Eles existirão depois, pois são Nolam, ou seja, eternos. E o Senhor disse-me: estes dois fatos realmente existem, que há dois espíritos, sendo um mais inteligente que o outro. Haverá um outro mais inteligente que eles. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou mais inteligente que todos eles. E o Senhor teu Deus enviou seu anjo para livrar-te das mãos do sacerdote Dioquena. Eu habito no meio de todos eles. Agora, portanto, desci até ti para anunciar-te as obras de minhas mãos, pelas quais minha sabedoria supera todos eles. Pois reino nos céus acima e na terra abaixo, com toda a sabedoria e prudência, sobre todas as inteligências que teus olhos viram desde o princípio. Desci, no princípio, no meio de todas as inteligências que viste. Ora, o Senhor mostrará a mim, Abraão, as inteligências que foram organizadas antes de o mundo existir. E entre todas essas havia muitas das nobres e grandes. E Deus viu que essas almas eram boas, e ele estava no meio delas, e disse: a estes farei meus governantes. Pois ele se encontrava entre aqueles que eram espíritos, e viu que eles eram bons, e disse-me: Abraão, tu és um deles, foste escolhido antes de nasceres. E estava entre eles um que era semelhante a Deus. Ele disse aos que se achavam com ele: desceremos, pois há espaço lá, e tomaremos destes materiais, e faremos uma terra onde estes possam habitar. E assim os provaremos, para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar. E os que guardarem seu primeiro estado receberão um acréscimo, e os que não guardarem seu primeiro estado não terão glória, no mesmo reino que aqueles que guardarem seu primeiro estado. E os que guardarem seu segundo estado terão um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo sempre. E o Senhor disse: quem enviarei? E um semelhante ao Filho do Homem respondeu: eis-me aqui, envia-me. E o outro respondeu e disse: eis-me aqui, envia-me. E o Senhor disse: enviarei o primeiro. E o segundo irou-se, e não guardou seu primeiro estado. E naquele dia muitos o seguiram.